Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Tá aí, Diogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de filme que eu venho trazer para vocês, né, onde eu assisto um filme e trago os comentários, né, sobre o filme para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam, né, os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas, né. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam em todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Então é isso, galera, daí jogo. Então, galera, esse filme, né, O Agente Secreto, ele foi lançado, né, dia 6 de novembro de 2025, né, no cinema. E ele tem, né, 2 horas e 40 minutos de duração. E ele é uma mistura de drama com uma história meio que policial, né? Ele vai ter a direção e o roteiro, né, do Kleber Mendonça Filho, né? Que ele participou de filmes, né, como Bacurau, Aquários e Retrato Fantasma. No elenco, né, nós vamos ter como personagem principal, né, o Wagner Moura, né? Que participou da série Narcos, do filme Guerra Civil e também do filme, né, Elysium. E também, né, como personagens ali do filme, nós temos o Gabriel Leone, né, que participou de Cena, Eduardo e Mônica, né, e Alemão 2. Também temos, né, a Maria Fernanda Cândido, né, que participou dos filmes Animais Fantásticos e Onde Habitam, O Traidor e Vermelho Monet. Basicamente, o filme a gente começa ali, né, vendo um cara, né, um Fusca amarelo, indo, né, abastecer o seu carro, né, de gasolina em um posto. E uma coisa bem interessante que a gente vê, né, é que tem um corpo, né, estirado no chão, e esse corpo, né, ele basicamente tá coberto com papelão e tal, e o dono do posto pergunta, né, pro dono do posto o que foi que aconteceu. E o dono do posto fala, né, que basicamente tentou roubar o posto, tomou um tiro e estava esperando, né, os legistas chegarem, né, já tava o sangue escorrendo, né, os cachorros querendo pegar, mas ninguém tinha aparecido ainda. E é nesse momento, né, que aparece a polícia, eles pensam que é para vir buscar o corpo, mas não. É só para ver, né, quem é aquele Fusca amarelo que passou. E esse Fusca amarelo, né, que passou, eles vão lá, tentam ver tudo, né, extintor, ter tudo ali, parecendo não uma forma, né, de pegar um dinheiro, mas não foi. Não conseguiu, né, porque ele não estava devendo nada, eles pediram, né, se ele tinha como contribuir com a caixinha de Natal, né, dos policiais. E basicamente, né, o Marcelo, né, que a gente conhece como Marcelo, ele fala, né, que gastou o dinheiro todinho na gasolina, né? E nisso ele fala que só tem um cigarro, né? Então os policiais levam o pacote de cigarro dele ali, né? Para fumar mais tarde e tal, né? Nesse tempo, né? Que se passa o filme, né? Basicamente durante a ditadura militar. E basicamente, né, o Brasil todo fumava, né? Que era um vício, né? Que muitas pessoas tinham. Então vai mostrar, né, que ele vai chegar numa casa ali, né? Onde ele vai ser acolhido e tal por uma senhora e tal. Ele percebe, né, que tem um pessoal ali que tá curtindo o carnaval, né? O carnaval em Recife e tal. E eles vão, né? E a gente basicamente, né, não percebe nada diferente. Até que quando ela mostra as acomodações, né? Ela fala, né, sobre como era a casa, né? Que basicamente, né? Que ali eles estavam num lugar seguro. E depois a gente percebe, né? Que várias daquelas pessoas ali estão usando nomes falsos, né? E são uma espécie, né, de refugiados. Que são bancados, né? Por um filho de uma mulher que é super rica, né? Filho de um homem, né, super rico, né? De São Paulo. Então, basicamente, né, ele precisa, né, encontrar os documentos da mãe dele ali. O pai dele, né, ele tem, né, conhecimento sobre quem é, e a mãe dele, né, ele precisa encontrar os documentos para poder, né, que ele queria fazer, né, um documento falso, né, para poder, né, fugir do Brasil, algo do tipo, algo desse tipo.
E até mostrar também, né, uma coisa que, tipo assim, não é tão relevante pra trama, mas mostra, né, uma professora, né, que tem uma mãe solteira, né, uma filha única ali, tem uma filha, né, que basicamente ela vai lá pra ver ele, né, e a senhorinha até fala, né, que ela veio pra conhecer ele, né, pra ver se ficava com ele, alguma coisa desse tipo, né. E realmente acontece, né, eles formarem, né, um casal ali durante o filme, né, só que basicamente não agrega muito pra trama, né, esse casal, é só pra mostrar que eles estão juntos ali. E depois disso, né, ele arruma um trabalho, né, tipo é como se fosse um órgão de identificação, e é bem interessante isso, né, que lá tem uma ligação direta com a polícia, né, e a polícia, né, também mostra, né, que a polícia é bem corrupta, né, e ele mostra, né, que apareceu um tubarão no mar, né, um tubarão acabou morrendo, e quando os biólogos, né, estavam abrindo o tubarão, né, para poder estudar e tal, eles acabaram, né, encontrando, né, uma perna humana, né, dentro do tubarão. E essa perna humana, né, vai ter que ser estudada para ver de quem era e tal. Só que os policiais sabem de quem foi, né? Tinha no jornal, né, um estudante de agronomia, né, que sumiu, e o delegado fazia uma brincadeira ali junto com seus colegas, né, que dá a entender, né, que a perna que foi achada, né, era dele. Então, né, a perna dele fica lá, né, no IML, né? E o Marcelo, né, que a gente conhece no filme, vai trabalhar nesse órgão de identificação. E nisso, né, ele tá querendo achar, né, o documento da sua mãe, né, como eu já tinha falado anteriormente. Então, basicamente, ele vai lá, né, só que acaba encontrando, né, o delegado lá, e o delegado meio que mostra pra ele, né, que o jeito que ele é, né, que ele é um escroto, que ele é bem corrupto, só que ele meio que se afeiçoa, né, com o Marcelo, bem gostando dele, né. Pergunta se ele anda armado e tal, ele fala que não. E o que aconteceu, né, foi que a gente vê, né, que lá na casa onde eles moram, né, é todo mundo refugiado, todo mundo tem algum problema, né, alguns estão, ele também foi ameaçado de morte, só que ele não sabe, né, botaram um policial, né, que nem o exército que fala que era da ditadura militar no tempo quis, e seu enteado, né, que eles trabalham na pistolagem, né, assassinos de aluguel. E nisso, né, ele tá duas pessoas na cola dele, né, que ele nem sabe. E o cara aqui é delegado, né? É amigo desse matador. E basicamente, né, eles estão procurando uma pessoa, né? Que eles não sabem, né? Mas que eles acabam, né? Que eles se conhecem. Então, né? Até tem uma coisa interessante, né? Que ele tá trabalhando lá, né? Foi trabalhar no instituto, tem uma mulher escrevendo, uma quer escrever, né? Sem papel nenhum. Ela só fica ali escrevendo e tal, fingindo que tá trabalhando, né? Ele pergunta, moça, tá sem papel aí? Ele falou, eu sou cargo comissionado, né? Eu tô aqui só pra ganhar o salário e tal. E fica ali fingindo, o dia todo, né? Fingindo que tá trabalhando ou enrolando, né? No seu serviço, né? Uma coisa bem interessante que eu achei, né, nesse momento. Então o que acontece também, né? É que eles vão pegar essa perna, né? Tentar pegar essa perna no ML, porque essa perna foi uma prova, né? É uma prova que o menino existe ainda, né? A família pode ir atrás, fazer um DNA e tal. Então ele pegou, né, uma perna de boi, enrolou num papel e levou lá pro hospital, pro IML, pagou, né, um dinheirinho, né, ali pro médico que trabalhava ali no IML, um médico enfermeiro, sei lá, um auxiliar ali, e trocou, né, a perna por uma perna de vaca. Então ele levou, né, até um rio e jogou no rio. E é mostrado, né, nesse rio que basicamente, né, eles jogam lá, né, e a perna vai parar mais lá pra frente, né, debaixo da água, né, então isso aí mostra pra gente, né, que até hoje, né, muitas pessoas que são que foram pegas, né, no tempo da ditadura, até hoje não acharam, né, corpo nem nada disso, né, então pode ter muita gente desfeita do corpo, né, e até hoje, né, não vai ter como achar mais, né, dependendo de como foi feito, né, e se achar, né, não vai saber de quem é, né, então basicamente muita gente perdeu seus entes queridos, a gente não sabe nem onde estão. Então vai ter uma cena, né, lá que acontecia, né, meio que um lugar onde jovens iam ter relações e tal, né? Até mostra que tem relações gays, relações entre dois homens e tal. E acabou, né, que a polícia achou aquele lugar, né, e matou geral, né? Só que para fazer uma analogia, né, não poderia naquele tempo de ditadura fazer postagem em jornal, né? Que quem eles acham que aconteceu, né? Como foi que aconteceu de verdade, eles botavam, né? Tudo na conta do Perna Cabeluda, né? Que é uma lenda de Recife, né? Uma perna, né, que assassinava pessoas. E é bem interessante, né? Que faz essa analogia também com a lenda e também com a perna, né? Que foi achada, né? Dentro do tubarão.
e que foi, né, mais de 100 mortes, né, que tivemos, né, durante o carnaval, né, e meio que os policiais se orgulhavam disso, né, morreu quase 100, né, eles basicamente como se eles estivessem achando bom isso, né. Então se encontra, né, o delegado com os assassinos ali, né, só que o delegado gosta do Marcelo, né, e o outro, né, basicamente tá procurando ele para assassinar, só que eles não falam nada disso, né, e eles falam, né, que vai acontecer um passeio. E basicamente esse passeio, né, o que seria esse passeio seria, né, que dentro eles levavam os presos, né, para executar, né. Tipo, tinha um cara que assaltou, tinha um estelionatário e tinha um estuprador, né, que eles iriam levar para matar os três, né, como se o crime, né, fosse o mesmo que eles tivessem cometido, né, fosse praticamente o mesmo, né, eles que prendiam, né, julgavam e executavam. Só que tem um cara, né, que tá trabalhando no porto, né, que basicamente, né, era um dos assassinos de aluguéis, né, de aluguel no ano passado, e o cara conhecia ele. Então ele mostrou a foto, né, do Marcelo e pediu, né, para que encontrasse, né, o Marcelo lá no local de trabalho, né, porque eles seguiram, né, conseguiram descobrir graças ao eles estavam sendo ajudados, né, pelo pessoal, e eles gravavam uma conversa, né, para saber o que foi que aconteceu. E o Marcelo contou, né, que basicamente ele trabalhava numa faculdade, onde ele estava descobrindo, né, estava estudando sobre uma bateria de lítio e tal, entre outras coisas ali, né, corte de couro, várias máquinas ali, né, que eles estavam, né, naquele tempo do Brasil, né, muitas coisas ainda não tinham sido inventadas, eles estavam tentando inventar, né, que eles queriam inventar um carro elétrico. E basicamente, né, chegou um cara novo lá, acabou com as pesquisas todas ali, né, falando que tem que ser pesquisas para produzir e tal, né, que ele falou, já tem gente produzindo carro elétrico, já deve estar na frente de vocês, então para de produzir, né, porque para quem não sabe, o carro elétrico podia ter saído primeiro do Brasil para o mundo, né, só que basicamente nós atrapalhamos, né, isso na vida real, né, não só no filme, atrapalhando os cientistas, né, e acabaram que outros lugares, né, como China e Estados Unidos, agora estão lançando, né, os carros elétricos, né, que basicamente a gente já tentou fazer há muito tempo atrás no Brasil. Então, o cara, né, basicamente, né, meio que é, acusou ele de ser comunista e tal, e desrespeitou a mulher dele, né, que ele apresentou a mulher dele como professora da faculdade e tal, e toda hora ele perguntava, é sua secretária, como se não quisesse ouvir, né, e como se a mulher não pudesse ser uma professora, né. Então, basicamente, eles discutiram, né, e acabou, né, que a mulher dele, né, acabou morrendo, né, foi assassinada, e ele tinha um filho, né, que o filho ficou com outra pessoa, né, pra cuidar. E, basicamente, né, o pai dele, né, o sogro dele, né, tava ajudando ele ali a se esconder e eles fazem toda essa conversa gravada, né? E ele também agora soube, né, que estava ameaçado de morte também, que ele poderia, né, que tinha contratado os assassinos, né, para matar ele. Então, basicamente, ele tem que tomar muito, muito cuidado. Esse cara do Porto, né, ele foi pago, né, para ver, identificar, né, se era o Marcelo mesmo, né, que estava trabalhando ali naquele lugar, né, para poder eles executarem. Então, ele vai lá, né, e olha ele. Que na verdade, né, o Marcelo, né, é um nome falso, o nome dele verdadeiro é Armando, né? Só que então, né, o cara vai lá, né, e fala assim, aquele cara é novo ali, não sei o que, ele vê a foto, né, que bate o rosto com o rosto dele, né? Só que basicamente, né, o Armando, o Marcelo, né, cortou o cabelo, né, que ele era bem cabeludo, né, aquele estilo comunista mesmo, Che Guevara, e acabou, né, que ele perguntou, né, aquele cara ali, o Armando, porque eles não sabem que ele tá utilizando nome falso, né? Ele fala, não, o nome dele é Marcelo. E ele fica chamando por trás, né? Armando, Armando, Armando. Porque se for o nome dele verdadeiro, né? Basicamente você vai ter aquele negócio pra olhar, né? Mesmo se não for com você, mas se for uma pessoa, você olha pra trás. Aí o que acontece, né? É que ele não responde, né? Mas ele percebe, né, que tem alguém atrás dele ali, porque ele sabia, né, que tinha assassinos e tal. E ele tem a belíssima ideia, né, de falar com o delegado. Ele falou, delegado, teve um cara lá, que você sabe que eu não ando armado, né? Mas teve um cara lá que começou a me incomodar, me xingando, falando um monte de coisa sobre mim, e saiu andando, né, impune. E não me fez nada e tal. Aí o policial fala, você tem que começar a andar armado, porque pra se defender e tal. Ela falou, mostra sua mão. Aí ele mostrou a mão, né, que ele tava nervoso. Ela falou assim, ele mandou pra dois policiais, falou, vamos lá e dá um apavoro nele, né? Dá um apavoro no cara. Aí eles vão lá, aí o Marcelo vai com eles, né, o Armando, na verdade, e fala, é aquele cara ali, ó. Só que ele se afasta um pouco e deixa só os dois policiais irem. Então, na hora que os policiais vão falar com ele, quer dizer que você tá assustando um dos nossos amigos aqui. Aí o cara, com medo, né, tira o revólver e mete bala nos policiais. Ele acaba matando os dois policiais, só que ele também é baleado na perna. E nisso, né, ele começa a fugir, né, no meio da cidade. E
o enteado, né, do pistoleiro, né, do matador de aluguel, ele vai atrás, né, porque basicamente, né, ele poderia entregar, né, o que eles estão fazendo ali, e isso poderia dar muito problema, né. Então o que acontece é que ele vai lá, ele vai atrás, né, perseguindo o cara para poder, basicamente, né, executar o cara, né, já que ele já tá perto de morrer. Só que ele entra uma barbearia, né, e se esconde atrás da porta. Aí o cara vai lá e entra de vez, né. E o que acontece é que o cara que trabalhava no cais, né, acabou matando, né, ele. E isso fez com que, né, o que saísse no jornal foi que um sulista, né, morreu em Passeio, no Rio de Janeiro, né, foi assassinado. E o Marcelo meio que foge ali, né? Precisa dos documentos. Só que a gente vai ver, né, que isso tudo tá acontecendo nessa história. O pessoal tá ouvindo, né? A história, né? Nas fitas antigas, né? Que estão estudando, né? Uma faculdade tá estudando. E então, né? Ela decide procurar, né? Quem era esse filho, né? Do Armando, né? Que hoje em dia ele é um médico, né? Trabalha num lugar ali que recebe, vamos dizer assim, é, doações de sangue e tal. E nisso, né? Ele fala, né, que conversa com ela, né, caso eles recebam, né, recebam, né, sangue, ela faça, né, uma doação de sangue. Então ele vai para lá, né, porque já estamos nos tempos atuais, né, onde eles estão conversando, né, vendo um pouco, né, sobre a ditadura. E a gente descobre, né, que o Marcelo acabou sendo assassinado, né, pouco depois disso, né. Então ele o próprio filho dele, né, não teve muito contato, né, com o pai. Então, né, o que aconteceu foi isso, né, que basicamente ele morreu e ele conversou, né, falou que basicamente a avó dele, né, tinha 14 anos, engravidou do filho do patrão, que era tipo tipo como se fosse um trabalho escravo e tal, e ele nunca teve contato nem com a avó materna, nem com o avô paterno, só com o avô materno, né, e ele conta, né, que tudo que ele ouviu falar do pai, da mãe, né, foi basicamente, né, por outros, né, que basicamente não lembra muito porque ele era bem criança no tempo, né, e basicamente ele virou um médico hoje, né, até o próprio Wagner Moura, né, que faz esse papel. E ele até fala, né, que o cinema, né, virou esse hospital, né, e hoje em dia é ele que ele trabalha, né, basicamente muita história aconteceu naquela redondeza ali, né, e basicamente hoje basicamente ninguém sabe, se não fosse essas fitas ninguém saberia da história completa, né, e assim, né, acaba o filme, né, que foi um filme muito premiado, né, recebeu 12 prêmios, né, que foi o prêmio de melhor interpretação masculina de 2025, né, que foi o Wagner Moura, prêmio do Globo de Ouro de melhor ator, né, também foi o Wagner Moura, o Sarat Award também, né, o Wagner Moura ganhou, o Critics' Choice Award também foi o melhor filme, né? O festival de melhor diretor foi para o Kleber Mendonça Filho, o prêmio de melhor diretor 2025 também para o Kleber Mendonça Filho. Temos também o New York Film Critics também, que foi o Wagner Moura que ganhou, o Globo de Ouro de melhor filme, e também o prêmio, né, Independent Spirit de melhor filme, o Kleber Mendonça Filho, e também, né, o filme, né, do New York Film Critics Award, né, também. Prêmio também da Sociedade Nacional de Filmes, e também, né, o prêmio, né, Independente Spirit de melhor filme. E assim, e também gerou 5 indicações ao Oscar, né, onde não conseguimos ganhar, mas também foi, né, só de ser indicado, né, já é uma vitória. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria dizer pra vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, né, se inscreve no canal. E se puder dar uma força nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí, jogo.